Na coluna Contraponto de hoje, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que a maioria dos brasileiros estão fazendo nas portas dos quartéis. Não só nas portas dos quartéis, mas em casa, na rede social, nos programas de televisão. Eu recebo essas perguntas também via Twitter, via Instagram, nos nossos canais de comunicação. E a pergunta que está entalada na garganta de cada brasileiro é: aonde vai chegar o Brasil com esse autoritarismo do Poder Judiciário? Essa pergunta, ela se torna uma constante porque essa escalada autoritária já não é de agora que está vindo. Eu acho que literalmente nesse momento que estamos vivendo, o Brasil, as instituições já estão em colapso. Isso é fato. Quase em colapso não, porque o Senado e a Câmara, o Senado acabou de aprovar a PEC lá do Titanic, a PEC Carreta Furacão, a PEC Fura-Teto, a PEC da pouca vergonha, como vocês quiserem chamar. Então ali não está tendo conflito e nem do Senado e nem da Câmara vai sair alguma solução para resolver esse problema institucional que o Brasil está vivendo. Nós estamos vivendo numa ditadura, sim. Num estado de exceção, sim. Você ficar repetindo as mesmas coisas, parece que você está naquele filme que o cara acorda todo dia, no mesmo dia, vai dormir, chega no dia seguinte, é a mesma notícia. Então, quando você abre os jornais, quando você liga a televisão, Alexandre de Moraes manda fazer, manda prender, manda censurar. A última dele agora, essa semana, foi na cidade de Itapurã. Tem até um nome chinês, né? Itapurã. Mas a atitude de Alexandre de Moraes com o prefeito Carlos Alberto Capelletti foi o artigo 1º da Constituição chinesa. Xi Jinping lá tem o poder de chegar e tirar o cara do cargo a hora que ele quiser. E o Alexandre de Moraes foi lá e mandou afastar o prefeito. Sabe por quê? Porque ele foi à manifestação. Ele foi na manifestação junto com a população, que é a população da cidade dele, que é no Mato Grosso. Itaporã tem 15 mil habitantes. Então, a população, não toda, mas tinha um grupo que foi para Brasília e nas férias ele foi lá. Chegou lá, ele encontrou com o general Heleno. O general Heleno? Eu vi a entrevista ontem na Jovem Pan. E depois ele gravou um vídeo e botou no grupo de Zap. Esse vídeo viralizou. Viralizou porque mostrou uma esperança. A esperança que o povo brasileiro quer. Porque as pessoas da esquerda, esse consórcio de imprensa, que já não tem credibilidade nenhuma, eles insistem em colocar as manifestações como antidemocráticas. Agora, tirar um prefeito sem o poder legal para isso, porque o ministro não foi eleito pelo povo, foi indicado por um político. E o prefeito foi eleito pelo povo, então ele tem todo o direito de estar ali representando a voz do povo, da cidade dele e do Brasil. E o direito de manifestação é garantido na Constituição. Ele vai lá e manda afastar porque não gostou do que o prefeito falou. Aonde nós estamos? Em outra atitude arbitrária, um empresário chamado Milton Bladin, enquanto os manifestantes estão nas áreas militares, eles estão seguros. Esse empresário, ele saiu da área militar e a Polícia Federal prendeu ele a mando de quem? Alexandre de Moraes. Enquanto a mídia brasileira, enquanto esses ministros
taxam o povo brasileiro de golpista porque não aceita resultado da eleição. Gente, não é mais por resultado da eleição. Vocês não entenderam ainda que o povo está cagando para isso? Que não é o resultado da eleição, é o processo todo em si. Foi a falta de lisura, é essa questão da censura que todo mundo está sofrendo. Nós, jornalistas independentes, temos que ter papa na língua para falar, o que não falar. Onde já se viu isso acontecer? E a população está na rua querendo saber a mesma coisa que eu quero saber. Eu quero saber o que pode ser feito. Quem tem a resposta para essa pergunta? Um Senado praticamente já corrompido nessa legislatura. 64 senadores votaram pela PEC do Titanic, PEC fura-teto. Uma Câmara dos Deputados que o presidente da Câmara, que também pode tentar fazer alguma coisa na questão da harmonia dos poderes, já está deitado pelado na cama com Lula, porque quer se tornar presidente de novo. Então o que nós vemos hoje são políticos que foram reeleitos. Não estou falando dos novos que vão entrar pela primeira vez, mas dos que estão lá, eles não estão nem aí para a população. Eles estão querendo, é aquela velha política que voltou, infelizmente voltou aquela velha política, aonde o troca-troca de cargo por ministérios, isso que não acontecia mais, está de volta, gente. Está de volta. O que todo mundo reclamava e no governo Bolsonaro não existia, agora está escancarado, e a imprensa passando pano para isso. Passando pano para essas negociatas com essa equipe de transação, que na minha opinião não é equipe de transição, porque dos componentes dessa equipe de transação, puxa a capivara de alguns para você ver. Tem ali a maioria sendo investigado por corrupção, ex-condenados que já foram presos, e estão ali na equipe de transação do regime, porque desde o início nunca teve um projeto de governo, e sim um projeto de poder, e está vendo aí. E o que mais me deixa revoltado é que um grupo do alto comando do Exército, quem deveria, eu acho, né, que é a única opção que nós temos, porque o Alexandre de Moraes está igual o avião quando decola aqui no aeroporto Santos Dumont da Baía de Guanabara. Ele já está no final da pista já subindo, então se ele não consegue mais arremeter, se ele arremeter ele cai dentro d'água. Então ele tem que acelerar e manter o rumo. E ele já rasgou a Constituição várias vezes, já esfregou na cara a Constituição de todo mundo, do Senado, de todo mundo, e agora está esfregando a Constituição na cara dos coronéis. Aonde estão esses bravos coronéis? Não estou falando de todos, porque eu tenho certeza absoluta que a grande maioria das forças, elas vão cumprir o papel dela de defender a bandeira, defender a pátria, defender principalmente a liberdade do cidadão. A nossa liberdade está em jogo. E eu sei que, falar do Exército, meus amigos, naquele alto comando lá, pelo que já foi noticiado, o próprio Paulo Figueiredo falou, e quando ele fala, eu respeito, porque ele foi neto do presidente Figueiredo, então ele foi criado dentro da caserna, então o que ele fala de informação eu acredito. Que há divisão, que há pensamentos diferentes é fato, isso acontece em qualquer lugar. Mas existe um pequeno grupo no alto comando que eu acho que a única coisa que eles fazem é dar brilho nas estrelas para ficar brilhando, esse brilho ofusca a visão e eles estão mais preocupados
com as suas próprias carreiras do que salvar o Brasil. Sabe o que me lembra? Recruta Zero. Alguém lembra desse gibi? Que tinha um Recruta Zero? Então, no alto comando das Forças Armadas existem recrutas zeros. Já foram feitas cartas dos veteranos, cartas dos oficiais da ativa. A última carta nesse porte e nesse nível foi em 1954, aonde um grupo de coronéis na ativa escreveram uma carta para o alto comando. E o que aconteceu nisso? Getúlio Vargas deu um tiro no peito. Para você ter uma ideia, como eram os generais daquela época em fazer pressão para estancar a ruptura do Estado. Aonde estão esses generais agora? Não estou falando aqui em ditadura, porque esse papo de ditadura, esse papo aí é papo de imprensa militante, dessa galera aí da Globo, essa turma que mamata, ficava na mamata e agora quer de volta a sua fatia do Putin. É claro, eles estão, Lula agora é o cara mais santo do mundo. A PEC é a PEC da salvação. Então tudo que era antes errado agora ficou tudo certo. Nós brasileiros, nós jornalistas independentes, nós conservadores somos golpistas, somos antidemocráticos. Que democracia é essa, minha gente? Ainda tem gente que fica dando ouvindo e vendo o que essa turma fala. É de dar raiva. É de dar raiva. A sensação de impotência que nós temos é enorme. Enorme, enorme. Você vê as pessoas debaixo de chuva, debaixo de sol há mais de 30 dias. Ainda tem jornalista falando que é uma pequena pedaço da são bolsonaristas. Gente, esquece. A questão é muito maior do que o presidente A ou o presidente B. Já extrapolou isso já há muito tempo. Tanto é que veja o que aconteceu agora no Peru. O Peru foi para as ruas. Os manifestantes foram para as ruas, inspirados no povo brasileiro, na primavera brasileira, primavera dos girassóis. Foram para lá. A pressão foi tão grande que o ditador de esquerda, que agora essa imprensa de lixo fica falando que é conservador, mas é ditador de esquerda, esse ditador tentou dar o golpe e lá os deputados defenderam a democracia. Tiveram peito para tirar o cara. Agora vejam os nossos deputados aqui, salvo exceções, não podemos generalizar. Temos grandes guerreiros lá que estão lutando, estão sendo censurados e estão sendo caçados. Mas infelizmente a maioria fisiológica não estão nem aí. Tanto é que o STF avança e nada é feito. Senhor Rodrigo Pacheco, você envergonha o povo mineiro. Você é uma vergonha nacional. Já é quase uma vergonha mundial. Eu estou falando aqui, desabafando nessa coluna, é porque ninguém aguenta mais não saber o que fazer, não saber o que vai acontecer, como vai acontecer, se vai acontecer. Eu sei que é uma decisão difícil, o presidente está calado, está quieto, ele tinha que tomar uma postura, ele está começando a aparecer de novo agora. Mas a única pessoa que eu vejo que pode tomar uma decisão concreta e real é o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Porque Senado, esquece. Câmara dos Deputados, esquece. Os caras estão antecipando até a posse do ex-hóspede de presidiário, ex-hóspede de presídio. Estão adiantando a posse. Por que essa pressa toda? Uma coisa tão simples, era só abrir a caixa preta lá. Era só abrir o log lá e botar para fiscalizar. E não faz. Sabe por que não faz?
Quem tem medo. Exatamente. Agora, uma coisa é certa. Pelo que eu estou vendo nas manifestações, acho que eu vou aqui no Rio de Janeiro, a gente não vai sair das ruas, não. A cada ação há uma reação contrária de igual ou maior potência. Cada ação do Xandaquistão, do imperador do Brasil, está revoltando mais a população. Em toda a história da humanidade, nenhuma liberdade foi conquistada no jeitinho. Nenhuma. Toda liberdade é conquistada com luta. E muitas das vezes estas lutas são banhadas a sangue. Ah, você está defendendo luta armada. Não estou defendendo nada de luta armada, nada disso, nada daquilo. Mas temos que estar preparados para tudo que pode vir a acontecer. Se houver uma convulsão social, o culpado é o senhor Alexandre de Moraes, com seus cúmplices Rodrigo Pacheco, com a grande mídia, esse consórcio de imprensa que tenta de qualquer jeito esvaziar uma manifestação que cresce a cada vez mais, essa tentativa de regular a mídia, regulação das mídias sociais, dos veículos de comunicação. É horrível você, como jornalista, você querer falar e não poder. Não é questão de não poder, até pode. Mas o que acontece é que quando a gente informa, a gente busca os fatos. O jornalismo de verdade procura verdade para falar para vocês, não conta história nem narrativa. Se essa verdade que sai de jornalistas independentes, que buscam a verdade, se essa verdade sai do ar, vocês vão ficar com as narrativas. Entendeu? Então, minha gente, desculpe o desabafo nessa coluna. É porque é sempre a mesma notícia, é sempre o Alexandre de Moraes, é sempre mandou censurar, mandou prender, derrubou conta. E por trás lá das muralhas, das armadas, eu fico pensando nesses recrutas zeros, nesses bananas de pijama, pijamas militares. Enquanto a tropa deve estar insatisfeita, a tropa que está diariamente com os manifestantes ali, porque o alto comando está lá em cima. Os caras não estão na rua vendo ali, não estão vendo o sofrimento. Abrir os olhos das forças. Meus amigos, a função do Exército é proteger o Brasil, proteger a liberdade e proteger o povo brasileiro. Ele já tem que estar com os olhos abertos o tempo inteiro, não é abrir os olhos agora. Agora eu acho que abriu. Meu irmão, uma coisa é certa. Tempos difíceis criam pessoas fortes. Tempos fáceis criam pessoas fracas. Tempos estranhos geram uma geração de esquisitos. Só que esses esquisitos, como estamos sendo tratados pela grande mídia, de antidemocrático, psicopatas, extremista da direita, isso para mim é achando que a gente é esquisito. Só que nós somos a maioria. Pode ter certeza, a maioria da população somos nós. Esquisitos, nós, girassóis, nós, direita, golpista, conservador, extremista, daqui a pouco tá igual LGBTQI, TQ, vão criar uma frase gigante para dizer que nós conservadores somos fascistas, negacionistas, tudoistas nós somos. Então, minha gente, desculpe o desabafo nessa coluna de hoje, mas é que se tá difícil para quem informa, imagina para quem está recebendo a informação, que recebe de tudo quanto é lado e fica sem saber mesmo o que acreditar, aonde ver, que pessoas maldosas se utilizam das redes sociais
para poder postar coisas que não são verdadeiras, para postar, para falar coisas que não têm a ver com a realidade, exatamente para desmobilizar o movimento. Que não é o pessoal da direita que faz isso, não. São os infiltrados que fazem isso, que nisso eles são bons. O gabinete do ódio da esquerda é bom, que só existe eles. Da direita não existe gabinete do ódio. O gabinete do ódio são eles. E sabem funcionar direitinho. Gente, vou ficando por aqui. Vamos esperar os novos acontecimentos e torcer para que nossos bravos generais e o nosso comandante geral das Forças Armadas, nosso presidente, utilize-se do remédio constitucional para resolver essa escalada do poder judiciário em cima dos outros poderes e em cima principalmente do poder maior e o poder supremo que vem do povo. Ele interferir no legislativo? Problema deles. Agora, interferir na liberdade do povo, da onde emana o verdadeiro poder? Aí é com vocês, generais. Ou vocês serão os heróis ou os recrutas zeros, bananas de pijama, verde oliva. Nem vai ser nem para verde oliva, vai passar para ser verde abacate. Então, tem que falar, eu tenho boca, falo, é o que eu estou pensando, é o que eu acho, entendeu? E é isso aí.